Meu nome é José Paulo Lacativa Filho, nasci aqui em Jaboticabal no dia 25 de dezembro de 1965. Meu pai chamava-se José Paulo Lacativa e minha mãe chama-se Shirley Maria Serranoni Lacativa. Meu pai era cirurgião dentista, trabalhava na rede estadual de saúde, e minha mãe era professora, trabalhou por muitos anos no SESI, no Serviço Social da Indústria, na escola, chegando a ser coordenadora do Centro Educacional aqui na cidade de Jaboticabal. Tanto o meu pai quanto a minha mãe são nascidos aqui em Jaboticabal. O meu avô, pai do meu pai, que é imigrante italiano, veio da Itália, mas os meus pais são nascidos aqui em Jaboticabal. Os avós dela são italianos, né? Os pais dela, os meus avós maternos, são nascidos no Brasil. Eu me recordo de muitas histórias pelo fato até da minha família, tanto pelo lado paterno quanto pelo lado materno, ter uma ligação muito forte com a música. Principalmente com a Corporação Musical Gomes e Puccini, com a Orquestra Sul-América. O meu avô, pai do meu pai, ele foi músico da Corporação Musical Gomes e Puccini durante quase que toda a sua existência. Entrou muito jovem na banda e ficou como músico da Gomes e Puccini até perto do seu falecimento, que foi na década de 1970, por volta de 1978, que ele faleceu. Já a parte da minha mãe, a minha avó materna, ela é Bragiola, e a família Bragiola tem uma ligação muito grande com a Gomes e Puccini. O meu tio-avô, primo Bragiola, foi maestro da Gomes e Puccini durante muito tempo, foi músico, né? E o meu bisavô, pelo lado materno, Basílio Bragiola, foi um dos fundadores da Corporação Musical Gomes e Puccini. Alguns primos, a família Valério, também ela é uma raiz da família Bragiola, são primos, né? O Geiner, o Edu, o Nelson, que também foram músicos da Corporação Musical Gomes e Puccini. Então, assim, eu sempre ouvi muito, sempre vivenciei principalmente a história da Corporação Musical Gomes e Puccini. Eu sempre gostei muito de música, né? Com 13 anos de idade, eu comecei a aprender instrumento musical. Eu aprendi a tocar pistão na antiga escola de música da Sociedade Filarmônica Pietro Mascagni. Eu tive aula entre 1975 e 78, que foi o finalzinho da existência da Pietro Mascagni aqui em Jaboticabal. Eu tive aula com o professor Geraldo de Paula, que ele era o maestro da banda da Pietro Mascagni. E eu sempre gostei muito, principalmente desse estilo musical, dessa banda de música, essa banda de coreto, essas bandas que fizeram parte da história dos municípios no início do século, né? E eu sempre tive essa paixão. E depois eu estudei na escola da Pietro Mascagni e fiquei um tempo parado, e depois, em 1988, eu estava de volta em Jaboticabal, tinha terminado os estudos, e o Charny me convidou. O Charny sempre foi muito amigo da família, né? A dona Mercedes, a mãe do Charny, era madrinha da minha tia. A família Leite Bueno, a família Lacativa, sempre teve um relacionamento muito próximo, até porque o meu avô era funcionário do Colégio Agrícola, e o seu Olavo, que era o pai do Charny, também trabalhava no Colégio Agrícola, e o Charny me convidou para entrar na Gomes e Puccini. Só que foi engraçado, porque eu tinha estudado trompete,
depois nunca mais tinha tocado e voltei a fazer aula com o Charny, fiz aula de saxofone com o Charny e entrei na banda em 1989. Nessa época o maestro da Gomes e Puccini era o Newton Lúpia, mas eu ingressei na banda nessa época e estou até hoje. Eu tenho duas irmãs, né? Eu tenho duas irmãs, uma mora em Ribeirão Preto, é cirurgia dentista também, outra mora aqui em Jabuticabal, é formada em educação física, mas nenhuma delas teve ou tem algum envolvimento com a parte musical. A família Lacativa hoje sou eu. Meu pai teve primos também que tocaram na Gomes e Puccini, mas já são pessoas da geração acima da minha, né? Aquela época era uma época muito diferente, a gente tinha alguns costumes diferentes, era brincar na rua, jogar bola na rua, andar de carrinho de rolemã, subir em árvore, nadar nos córregozinhos da cidade, brincar com estilingue, a gente andar de bicicleta. Acho que eu tive uma infância normal, como qualquer criança da época. Eu comecei, não tinha assim uma ideia formada do que fazer, né? Eu cheguei a pensar em fazer odontologia, talvez influenciado pela profissão do meu pai. Cheguei a pensar em fazer jornalismo, cheguei a pensar em fazer medicina, mas depois acabei fazendo administração de empresa, fiz curso técnico também em processamento de dados, que na época estava começando essa questão de computadores, essa parte de processamento de dados, e acabei fazendo a faculdade de administração de empresas. Eu me lembro que ali na região onde eu morava, a gente tinha alguns amigos, e quando eu fui fazer essa escola de música na Pietro Mascagni, me lembro que alguns deles, acho que mais um ou dois, também foram, mas não seguiram essa vocação, esse desejo da música. Na verdade, nem eu, porque eu estudei música e depois parei, fui retomar mais de uma década depois. Naquela época aqui em Jabuticabal existiam os bailes e as brincadeiras dançantes da Sociedade Filarmônica Pietro Mascagni, né? Era o clube social da cidade onde a gente, os associados tinham todos os finais de semanas bailes aos sábados, e quando não existiam os bailes aos sábados, existiam as brincadeiras aos domingos. Então isso, nessa época, eu devia de ter por volta de 15 anos de idade, e foi quando eu comecei. Existiam os festivais na Concha, os festivais que eram promovidos pelos alunos da faculdade, da Unesp, né? Eu me lembro até que numa ocasião eu participei com um grupo de amigos de uma música que foi inscrita no festival. Eu fiz a parte de percussão junto com alguns amigos, e era muito gostoso essa época. Era eu acho que esse despertar para, como você perguntou, dessa parte da adolescência, de uma certa maneira envolvia essa questão musical, né? Os bailes, os festivais, as brincadeiras dançantes, né? Os carnavais. Eu me lembro muito na sede, na chamada sede antiga da Mascagni, que é na esquina onde hoje existe uma loja de departamentos, ali no cruzamento da Marechal Deodoro com a São Sebastião, ali em frente o Estadão, né? Ali era a Mascagni, a sede velha, e ali eram os bailes, eram as brincadeiras, eram os carnavais, né? Depois, posteriormente, foi inaugurada a sede nova da Mascagni em 1984 ou 85, não me engano. Inclusive, nessa época, o meu pai era o presidente da Mascagni quando ela foi
inaugurada. Meu pai, durante muito tempo, foi tesoureiro nas administrações do Dr. Valdir Turco como presidente da Mascanha. Depois meu pai assumiu a presidência da Mascanha de 1984 até 1990. Ele ficou 6 anos e foi nesse período que houve a inauguração da sede nova. Então aí toda essa nossa tradição de juventude, dos bailes, dos carnavais passaram a ser na sede nova da Mascanha, né? Eu sou casado e conheci a minha esposa num baile da Mascanha. Nós estamos falando dos bailes, das brincadeiras da Mascanha, e eu conheci a minha esposa num baile de aniversário da cidade de Jaboticabal, num baile que tinha na passagem do dia 15 para o dia 16 de julho, né? E foi quando eu conheci e nós começamos a namorar. Naquela época, antes de ir para os bailes, existia o vagão, que era um ponto de encontro ali ao lado da Concha Acústica, a Cantina Capri, a Vivenda. Então a gente saía desses locais, desses bares, desses restaurantes, né? E depois praticamente toda a juventude da cidade se concentrava nos bailes que tinha na Mascanha. E foi nesse baile, conheci, já tinha alguns amigos em comum, né? Meu e da Rosana, e acho que nesse dia nos aproximamos um pouco mais, começamos a conversar um pouco mais e começamos a namorar. Nós estamos juntos desde o dia 16 de julho de 1984. São 84, 30 e quase 37 anos juntos. Namoramos 8 anos e depois há quase 30 anos casados, né? 29 anos de casados. Nós nos casamos na igreja, na catedral. Na verdade, eu sempre morei aqui nessa região. Os meus pais, eu vivi toda a minha infância, juventude, adolescência aqui na Avenida Duque de Caxias, que é uma rua acima dessa que eu moro hoje. Então nós nos casamos na igreja da catedral, e depois teve uma recepção para os convidados na Associação do Banco do Brasil, na ABB. Naquela época não existiam buffets, era tudo muito mais simples mas muito mais aconchegante do que hoje, eu acho. Hoje existem festas vultuosas para 500, 600 pessoas e que pouco você interage com os convidados, com os amigos, com os familiares. Naquela época as coisas eram um pouco mais, vamos dizer assim, mais simples, havia uma interação muito maior. E a parte musical, existia um músico aqui que geralmente fazia casamentos, que era o Luiz Cordeiro, que cantava, era tecladista, e foi quem fez, junto com o Nilton Lúpia, que tocava junto com ele. O Nilton tocava pistão e trompete, e o Luiz Cordeiro tocava teclado e cantava. As minhas irmãs, como eu te disse, uma hoje mora em Ribeirão Preto, formada em odontologia, funcionária da prefeitura aqui de Jaboticabal como dentista, e a outra, minha irmã, é formada em educação física, também mora aqui em Jaboticabal. E meu filho hoje tem 23 anos de idade, chegou a estudar música com o Beto Lúpia na Escola de Artes, estudou trombone, depois estudou bateria com o Cabé, também na Escola de Artes. Hoje ele não toca mais trombone, mas gosta muito de bateria e toca muito bem, mas deu um tempo nessa parte musical. Ele está no 5º ano da Faculdade de Medicina, estuda em São José do Rio Preto, então hoje o tempo dele está voltado mais para essa questão dos estudos, né? Seria a 5ª geração de músicos, né? Porque o meu bisavô tem uma ligação, meu avô teve, meu pai efetivamente não tocou nenhum instrumento, mas foi presidente da Mascanha, mas tem primos que
que fizeram parte da história da Gomes e Puccini, da própria Orquestra Sul-América. Eu, que estou na banda desde 1989, e ele não chegou a tocar na Gomes e Puccini, mas participou de alguns festivais, de alguns encontros na própria Escola de Artes. Pode parecer até, eu estou escrevendo um livro da história da família Lacativa. É um livro que é um projeto. Na verdade, eu nunca imaginei que eu pudesse ter esse dom de escrever. Eu acho que eu não sou um escritor, eu tenho essa certeza. Com relação ao livro da Gomes e Puccini, eu estava como presidente da banda no período em que a banda completou 100 anos, e eu sempre achei que a história da Gomes e Puccini teria que ser contada para que outras pessoas conhecessem, né? Não poderia ficar na mão de poucos. E comecei, incentivado pelo próprio Charlon, incentivado pelo professor Matias, que é músico da banda, eu comecei a pesquisar. Inicialmente as atas da diretoria da Gomes e Puccini, do Conselho Deliberativo. Depois eu tive a felicidade de ter as portas abertas no museu aqui de Jaboticabal. Na época, eu não me lembro se você estava ou não, mas eu lembro que o Dorival Martins de Andrade, ele era, acho que o responsável, o coordenador do museu. E eu comecei a pesquisar os periódicos de Jaboticabal, Combate, Ascensor, Democrata, todos os jornais, e colhei informações. Informações com músicos mais antigos, o próprio Vavá deu vários depoimentos que ajudou para a gente escrever o livro, o Dr. Gêner Valério, que na época estava aqui entre a gente e também prestou várias informações. E comecei a colher informações, fotos, dados e nasceu o livro. Mas foram 4 anos de pesquisas. Eu comecei em 2008 a colher essas informações e o livro foi lançado em 2012 por ocasião do centenário da banda. E eu gostei dessa questão de colher dados, pesquisar, e comecei, como meu avô é um imigrante italiano, meu avô veio da Comune di Civita, na Itália, muito pequenininho, com os pais. E então eu fui pesquisando, colhendo informações, pegando dados de certidões na Itália, e estou tentando descobrir como eles viveram lá, como foi essa chegada no Brasil, e quero, em breve, se eu tiver a oportunidade, realmente lançar, publicar isso para que pelo menos a família tenha conhecimento da história da nossa família, né? Eu comecei a trabalhar em 1988, eu tinha terminado o curso de processamento de dados e comecei a trabalhar na parte de vendas de uma empresa. Depois eu comprei uma fábrica de velas de parafina e montei aqui em Jaboticabal. Tive uma fábrica de velas aqui, ficou por um período, 4, 5 anos. Depois eu vendi essa fábrica de velas e foi quando a Rosana, minha mulher, se formou em farmácia e ela abriu a farmácia Essência, começou a trabalhar e eu abri no shopping, quando inaugurou o Jaboticabal Shopping, a Planet Games, que era uma loja de diversões eletrônicas, juntamente com a minha irmã, essa que mora em Jaboticabal, a Cláudia. Aí nós ficamos um período com a loja no shopping e eu nas duas, na loja e na farmácia Essência. Depois o shopping, nós resolvemos vender a loja, vendemos a loja, mas sempre a minha atividade principal, profissional, sempre foi na farmácia, né? Agora, nesse ano de 2021, nós estamos já completando 31 anos, então
praticamente toda essa... Fora esse período que eu trabalhei com a parte de vendas e depois na fábrica de velas, o resto foi... A minha atividade profissional sempre foi na parte administrativa da Farmácia Essência. Aí eu comecei, o Charny me dava aula de saxofone na casa dele. Eu ia 2 ou 3 vezes por semana, no período finalzinho da tarde, depois da atividade profissional minha e dele, porque nessa época o Charny também era professor da rede estadual e ia na casa dele, ele me dava aula e aí logo ele me convidou para ingressar na Gomes e Puccini. Aí nessa mesma época, praticamente todos os músicos da Gomes e Puccini também tocavam na banda musical São Luís, então eu também acabei ingressando na banda São Luís e fiquei por volta de 5 ou 6 anos na banda São Luís. Mas na Gomes e Puccini, eu não sei se por causa de toda essa história familiar e toda essa tradição da família na banda, e ali eu encontrei grandes amigos. A gente, além da questão dos ensaios às quintas-feiras, a gente, depois que terminava os ensaios, que nessa época que eu entrei era no Clube Jabuticabal, e a gente saía ali do Clube Jabuticabal, atravessava a rua e ia no Progrédio, que era em frente, tomar uma cervejinha. Então tinha um grupo de amigos que eram inseparáveis todas as quintas-feiras. Eu, o Matias, o Elias e o Newton Lúpia. A gente, os 4, toda quinta-feira, depois dos ensaios, íamos no Progrédio tomar uma cerveja. O Charny muitas vezes ia com a gente. Depois o Charlon começou aí e eu acho que esse grupo de amigos, né, que a gente acabou fazendo na banda foi o que incentivava não deixar de participar dos ensaios e das apresentações da banda. Na questão musical, eu iniciei o estudo na Mascagni, na Pietro Mascagni, e depois com o Charny na Gomes e Puccini. Nunca fiz cursos fora de aperfeiçoamento na questão de técnicas e tudo mais. Aliás, eu não me considero um grande músico. Eu gosto da música, gosto do convívio com os amigos da Gomes e Puccini e sinto prazer em participar. Na questão profissional também não fiz grandes... Eu me formei em administração no Moura Lacerda e fiz apenas a graduação, não tenho cursos de pós-graduação, não dei sequência na questão, vamos dizer assim, acadêmica. Eu fiz apenas o curso, me graduei e coloco em prática o aprendizado no meu trabalho, que é um trabalho administrativo. Na verdade, é estranho porque são instrumentos, apesar de tanto o trompete quanto o saxofone serem instrumentos considerados metais, né? O trompete ele é um instrumento de bocal que é diferente do saxofone, que é um instrumento de palheta. Eu comecei a estudar no trompete, acho que até porque o professor que me ensinou, o professor Geraldo de Paula, ele era trompetista. Então acho que quando eu comecei depois da parte teórica musical, quando eu cheguei a pegar o instrumento, acho que foi me oferecido aquilo que tinha disponível e talvez eu não tivesse grande aptidão por algum dos instrumentos. Mas depois, quando eu fui convidado pelo Charny, despertou uma aptidão pelo saxofone. Eu achava, eu estava talvez um pouco mais maduro, conhecia um pouco mais da questão dos instrumentos, e foi aí que o Charny também era saxofonista, né? Clarinetista também, e acho que foi por isso que eu comecei a estudar, a tocar saxofone.
a questão mecânica, vamos dizer assim, é bem diferente, mas eu já tinha o conhecimento teórico, vamos dizer assim, de partitura musical, e aí foi mais fácil, que eu só tive que me aperfeiçoar, vamos dizer assim, na questão do instrumento de palheta, que é o saxofone. O meu avô, ele tocou instrumento de bocal na banda, né? Me lembro que também no final, mais no final da vida dele, inclusive no concurso de 1950, em que a Gomes e Puccini foi campeã, meu avô tocava bumbo e prato. E é engraçado porque hoje, às vezes, na Gomes e Puccini, geralmente quando falta alguém para tocar bumbo, eu gosto, sou eu que gosto de tocar. Já teve inclusive a apresentação de aniversário da banda em que eu toquei bumbo, porque não tinha quem tocasse. E do lado da minha mãe, o maestro Primo Brajola, que foi meu tio-avô, ele também tocava saxofone, clarineta, requinta, mas também era pianista, tinha um conhecimento musical maior, era compositor, maestro, né? Então são as pessoas mais próximas, né? Meu avô e o tio-avô que tocavam esses instrumentos na banda. Eu ainda gosto muito da parte de percussão. Eu gosto de fazer essa parte de percussão, gosto de brincar. O meu filho tem bateria, que foi um instrumento que ele se identificou bastante, então às vezes eu gosto de brincar. Gosto, às vezes, de... Eu não gosto muito desse negócio de tocar individualmente. Por exemplo, pegar o saxofone aqui na minha casa e tocar sozinho. Isso eu não tenho muito esse hábito. Eu gosto mais de tocar junto com as pessoas, quando estou com os amigos na banda, quando a banda está tocando. Não tenho. Existem grandes saxofonistas, grandes instrumentistas, mas não tenho, assim, dizer alguém que me inspire. Eu gosto muito e tenho uma admiração muito grande. Eu não vou buscar ninguém fora, não. Eu tenho uma admiração muito grande. Na minha opinião, talvez um dos melhores saxofonistas que existe é o Charlon. Admiro demais ele como músico, como profissional que no improviso, na capacidade de conduzir a banda, na amizade. Então, talvez ele seja uma pessoa que me inspire muito, mas não posso me comparar ao nível musical que ele tem. Eu assumi a presidência da banda até por um pedido do Charny. Na época, quando eu entrei na banda em 1989, era o Natal Zeviani que era presidente, e ele ficou, se eu não me engano, até por volta de 1997. Depois, por algum motivo, eu acho que ele ia deixar a presidência da banda, e foi quando o Charny me pediu, em 1998, que eu assumisse a presidência da banda, 1998 ou 1999. E eu assumi. A banda, naquele momento, passava por um momento difícil. A gente ensaiava no Clube Jabuticabal, mas a questão do Clube Jabuticabal era uma questão que ainda estava muito amarrada, o clube não era da banda. A banda, na verdade, a banda, pelo que eu apurei para escrever o livro, a banda, vamos dizer assim, assumiu o Clube Jabuticabal em 1978. Na época, o prefeito era o Ângelo Berchieri. E o Clube Jabuticabal, a Sociedade Clube Jabuticabal, que era um clube da sociedade jabuticabalense na época, se deteriorando, o prédio, o clube não tinha mais sócio, e o clube estava sendo utilizado por pessoas, andarilhos e
pessoas que entravam lá para fazer uso de droga e uma série de coisas. E nessa época, o prefeito Ângelo Berchieri pediu que a Gomes e Puccini assumisse, ficasse lá. E durante todo esse tempo, a banda cuidou, sempre por fora, nunca foi bonito, nunca foi pintado, mas dentro tinha um museu, tinha salas de música onde o Newton ensinava música. Naquela época ainda não existia a escola de arte, então os alunos que eram formados nessa época eram formados pela escola de música da Gomes e Puccini. E a banda ficou lá durante todo esse período. E no final da década de 1990, teve um cidadão aqui da cidade que entrou com um processo de uso capião do Clube Jaboticabal. E o juiz, à época, determinou que a banda fosse despejada. E nessa época nós fomos realmente despejados. A banda foi literalmente despejada. Ela teve todo o seu repertório, todo o seu material jogado na rua. Nessa época nós fomos acolhidos pela Câmara Municipal, que tinha um espaço. Na época o Valdemar Martins, o Dálcio Miranda foram pessoas que trabalharam muito para que a banda tivesse um local para ficar. E nessa turbulência que a banda vivia, eu assumi a presidência. E fiquei de 1998 ou 1999 até 2013. Eu fiquei durante 13 anos como presidente da banda. E foi um período muito difícil, né? E depois que nós saímos de lá, nós perdemos aquele prédio. Aí nós tivemos que vender a sede que a banda tinha, que é ali na Barão do Rio Branco, ao lado da Pernambucana, onde hoje é um estacionamento. Nós vendemos aquele prédio e com o dinheiro nós compramos uma outra sede, que é a sede que nós temos hoje, né, no Jardim Santa Mônica. Mas é engraçado porque eu não sou advogado, eu não tenho conhecimento jurídico para falar, mas é engraçado porque a banda foi convidada pelo prefeito da época a tomar conta, vamos dizer assim, do Clube Jaboticabal. Nós entramos lá, nós tomamos conta, pagamos todas as contas, IPTU, água, energia elétrica, cuidamos do prédio. O prédio não é o que é hoje, um prédio que está caindo, né? A banda cuidou daquilo. E no final ainda nós tivemos que pagar por ter usado aquilo lá. Tivemos que pagar para a família dessa pessoa daqui da cidade que entrou com esse processo que acabou ocasionando o despejo da banda, né? E aí nós compramos uma sede. Nessa época nós tivemos um apoio muito grande, principalmente do vice-prefeito Raul Gírio, que era o vice-prefeito na época, e ele era o presidente da FUNEP, e ele colocou o departamento jurídico da FUNEP à disposição da banda para tentar ajudar a resolver toda essa pendenga jurídica que existia, né? E no final nós ainda conseguimos ter uma sede, compramos um prédiozinho lá no Jardim Santa Mônica, e é onde a banda hoje guarda os instrumentos. Mas é difícil. O Beto me ligou ainda essa semana e disse que roubaram os fios, hoje nós não temos mais nem energia elétrica lá na banda. Então é difícil. Eu digo assim, eu tenho certeza disso que eu vou falar. A banda só se mantém viva hoje porque existem famílias que têm gerações dentro da banda, né? Então essas famílias, eu acho, junto com uma série de outras pessoas que têm amor pela música, talvez que não tenha essa história, essa tradição, essa geração de família, de antepassados dentro da banda, mas são pessoas que amam a banda também. Mas é por isso que a banda sobrevive, porque é difícil você contar com o apoio do poder público, é difícil, e a gente entende que existem outras prioridades no município. Não quero nem entrar nessa questão política,
Mas a gente sabe que existem outras prioridades, saúde, cultura é importante, é muito importante. Mas saúde é importante, educação é importante, transporte, moradia, né? Então a gente tem que tentar lutar com aquilo que a gente, com as armas que a gente tem, né? Com a boa vontade, com a dedicação de todos essas pessoas que fazem parte da banda. Quando eu fiz as pesquisas para escrever o livro, existiam pouquíssimas bandas. No estado de São Paulo, eu acho que existia mais uma só que era mais velha que a Gomes e Puccini. Em Minas Gerais existiam algumas bandas um pouco mais velhas ainda em atividade. Me parece que no Nordeste, por incrível que pareça, também tem uma tradição assim dessa banda de coreto, né? Essa banda. Mas aqui no estado de São Paulo, a Gomes e Puccini era uma das mais antigas, talvez ela e mais uma ou duas que sobreviviam. Mas mesmo naquela época a gente tinha informação de que essas outras bandas recebiam. Se eu não me engano, uma era da cidade de Piracicaba, que tinha apoio de uma empresa de citros que apoiava muito a banda. E parece-me que tinha também uma em Pirassununga, mas também tinha a questão de ser, vamos dizer assim, celeiro de músicos porque em Pirassununga tem uma base da Força Aérea Brasileira. Então, muitos músicos dessa banda tocavam na banda da Força Aérea e músicos da Força Aérea ajudavam na banda. Assim, com a questão da dedicação, desse amor, na raça mesmo, a Gomes e Puccini, com certeza, acho que é uma das únicas que ainda sobrevive, né? Eu tenho, assim, uma opinião formada a respeito de que eu acho que o modelo que a Gomes e Puccini segue, no meu entendimento, é um modelo correto. Vários músicos que passaram pela banda, várias pessoas que passaram pela Gomes e Puccini, eles têm aquela vontade, aquele ideal de que a banda fosse municipalizada, que virasse que o músico tivesse um salário do município e tudo mais. Só que a gente se esquece que se isso ocorrer, para você contratar um músico para tocar na banda, você tem que abrir um concurso e pode perfeitamente... eu, por exemplo, tenho certeza que não faria mais parte da banda. A minha capacidade musical não me permitiria participar de um concurso público e passar. Talvez viessem músicos profissionais e ocupariam o meu lugar na banda. Então eu tenho essa opinião formada. Eu acho que nós não temos que municipalizar a banda. Mas o meu sonho, a minha vontade era que o poder público, que a prefeitura principalmente, pudesse colaborar com a banda. Pelo menos fazer aquilo que sempre foi feito desde o governo do Bacarin, passou pelos governos da Carlota, os dois primeiros governos do Ori, do Raul, do Adail, de pagar aquele cachezinho para que a gente se apresentasse uma vez por semana numa inauguração de um próprio da municipalidade, no coreto, numa atividade, né? Infelizmente, os últimos 4 anos, a banda ficou desprezada. Nós não tivemos apoio nenhum da prefeitura, mas até o governo, o final do governo do Raul, e isso começou no governo do Bacarin, que a banda fez o primeiro contrato de prestação de serviço com a prefeitura, em que a prefeitura pagava por 4 apresentações mensais. Então, isso lógico que se puder melhorar um pouco esse valor, que pelo que eu me lembro, desde que eu estou na banda, sempre a gente recebe, o que a gente recebe não é o valor financeiro, é o valor
vamos dizer assim, é importante para o músico você estar tocando, você estar se apresentando. Não hoje nesses dias de pandemia, isso é uma situação atípica, mas é importante essa apresentação. O músico gosta de tocar, de se apresentar, porque se for depender de 20, 30, 40 reais que a gente ganha por apresentação, isso não paga a manutenção do nosso instrumento, né? Então eu gostaria que a prefeitura pudesse apoiar, no sentido de o apoio da prefeitura de nos convidar, de nos chamar para os eventos públicos, abertura de festa do quitute, né? E que as empresas pudessem, de alguma maneira, a iniciativa privada, ajudar comprando um uniforme para a banda, partitura nova, instrumento novo. Eu acho que tem que ser uma mescla de apoio do poder público e da iniciativa privada, mas sem essa questão, essa utopia de achar que tem que municipalizar a banda para ter um salário, para ter uma cesta básica. Isso não, porque vai perder essa tradição, essa essência da banda, porque com certeza vão ficar poucos os que são profissionais. Os outros, se abre um concurso público, com certeza a maioria não passa e vem músico de fora tocar. Como existem o Charlon, o Charles, o Beto, tocaram e tocam em bandas municipais de Barretos, de outros municípios, porque são concursados e têm competência para isso, né? Vivem da música. Então o meu sonho é esse, que a gente tenha esse apoio, esse respaldo do município e também de empresas da cidade. Para mim foi uma satisfação muito grande, um prazer enorme poder falar um pouco da minha história. Eu acho que a minha contribuição foi pequena para a música, para a história da Gomes e Puccini, mas falar da Gomes e Puccini para mim é uma coisa que me emociona. Eu fico realmente emocionado, gosto da banda, falo com prazer, conheço um pouco da história da banda por todo esse tempo de pesquisa para poder escrever o livro, que como eu te disse, nunca tive a pretensão de que fosse um best-seller, mas que contasse, que registrasse a história da banda. E receber esse convite seu para falar, para mim foi um motivo de muito orgulho, de muita satisfação. Eu acho que isso é um reconhecimento do pouco que a gente faz, né? Do pouco que eu tenha feito em prol da banda. Eu não digo da cultura, mas mais da banda Gomes e Puccini, da banda Gomes e Puccini, mas que de uma certa maneira ela está ligada à cultura da cidade, né? Então, para mim foi um prazer enorme, uma satisfação, um motivo de muito orgulho e muita honra isso. Eu agradeço de coração essa oportunidade. A mensagem que eu deixaria, e eu acho que talvez esteja até ligado com o que foi a minha história, a minha vivência, eu acho que você tem que tentar conciliar a sua vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida pessoal com alguma atividade cultural, esportiva que seja. Então, se você tiver vontade de tocar um instrumento, de pintar um quadro, de fazer um curso de dança, alguma coisa, faça. Encontre tempo e concilie as suas atividades outras com a parte cultural. Eu acho que isso vamos dizer assim, aquilo que desestressa a gente de todas as atividades, as correrias do dia a dia, acaba sendo essas outras atividades que a gente assume para fazer. Então eu acho que a mensagem é essa. Não desista dos sonhos e busque outras atividades que seja na área de cultura, de esporte, filantropia, o que seja.